Minha irmã tentou estragar meu aniversário porque não era sobre ela. Crescer com minha irmã sempre foi um desafio, para dizer o mínimo. Ela é extremamente sensível, se ofendendo com qualquer coisa que você possa imaginar, e não estou falando de gatilhos ou algo lógico. Por exemplo, em uma festa de 4 de julho que fiz há alguns anos, ela voltou de um jogo de água ao ar livre e pediu uma toalha. Eu estava segurando o bebê do meu amigo naquele momento, mas disse a ela que ela poderia encontrar todas as toalhas no armário do banheiro e se servir. Mais tarde, ela gritou comigo por tratá-la como uma escrava porque eu não pegaria uma toalha para ela, e #X200B. As ofensas sempre vêm acompanhadas de uma atitude de autojustiça. Ela sempre se coloca como a vítima e todos os outros são cruéis com ela, quando na verdade ninguém é. Esses comportamentos se multiplicam por duas coisas: quando algo acontece e ela não é o centro das atenções e quando ela está sob o efeito do álcool. E #X200B. Após um início muito difícil de 2019, minha mãe queria me animar com um aniversário divertido. Eu estava fazendo uma cirurgia em alguns dias, então este fim de semana também era a última vez que eu poderia beber por um tempo. Então ela planejou um tempo de jogos com os avós, um desafio de escape rum, um jantar agradável e então minha irmã insistiu em nos receber naquela noite para beber e jogar. Eu estava muito grata e realmente animada para passar tempo com minha família. Assim que cumprimentei minha irmã na casa dos meus avós, ficou claro que ela estava de mau humor. Durante as conversas, ela exigiu várias vezes que todos parassem e a ouvissem em vez de interromper, mesmo que os 7 de nós estivéssemos tendo conversas diferentes. Ela me repreendeu e repreendeu minha mãe por contar seus dados no IATSES em um determinado momento, porque era a mesma coisa que dizer a ela que ela era estúpida. Quase no final da visita, ela começou a gritar com meu pai quando ele pediu que ela lhe enviasse por e-mail a foto que ela tirou e ela se recusou porque levaria muito tempo. Quando meu pai se ofereceu para fazer isso rapidamente para ela, ela simplesmente começou a gritar mais bobagens, e eu me afastei naquele momento. O escape rum foi o próximo. O estacionamento era estranho, as vagas eram estreitas, em ângulo e com uma inclinação íngreme. Eu meio que brincando direcionei o namorado da minha irmã para uma vaga enquanto ele fingia tentar me atropelar. Meu pai fez o mesmo com minha irmã, vendo o humor, mas ela não estava gostando. Ela se irritou com ele porque interpretou como se ele estivesse dizendo que ela não conseguia dirigir. Ela estava sendo muito alta sobre isso, e minha mãe pediu que ela simplesmente parasse. Ela exigiu que ela tinha uma opinião, e tinha o direito de expressá-la e continuou dizendo isso até que todos nós simplesmente nos afastamos. Ela ficou emburrada e irritada durante a maior parte do escape rum. O jantar correu bem, com um olhar mortal ocasional por razões desconhecidas. Ir para a casa dela foi um desastre. Bebemos e jogamos alguns jogos de cartas por menos de uma hora, ignorando principalmente as explosões ocasionais da minha irmã. Então começamos uma versão estranha do King Escape. Minha irmã, que já havia tomado algumas bebidas mistas até aquele momento, começa a explicar as regras. Mas ela não está apenas explicando as regras deste jogo, mas também como elas diferem de todas as outras versões do jogo. Sugeri que, como todos exceto minha mãe, haviam tomado algumas bebidas e as regras estavam literalmente escritas nas cartas, nós simplesmente começássemos a jogar. Você pensaria que eu a insultei por completo. Ela começou a falar sobre como era a casa dela, que ela podia fazer as coisas do jeito que queria e me disse para calar a boca. Irritado, me afastei da mesa e me juntei à minha mãe, que estava assistindo a vídeos musicais. Conversamos um pouco enquanto minha irmã tagarelava sobre as regras na outra sala por mais 15-20 minutos. Ela nos chamou quando terminou dizendo que era hora de jogar. Eu acenei e disse que estava bem para continuar sem mim, obrigado. Ela imediatamente começou a chorar e exigiu que eu jogasse o jogo. Eu me recusei educadamente novamente e ela começou a chorar sobre como eu era uma valentona e como eu ousava intimidá-la em sua própria casa. Me escusei para o banheiro, onde pude ouvir através das paredes finas enquanto ela continuava a me insultar passivamente para minha família. Voltei e perguntei à minha mãe, que era a motorista designada, se poderíamos ir. Minha mãe disse que sim, só precisávamos descobrir o que meu pai estava fazendo. Enquanto minha irmã estava no banheiro, minha mãe avisou meu pai que estávamos indo e que ele poderia ir conosco ou ela o pegaria de manhã se ele quisesse ficar. Ele decidiu ficar e eu comecei a pegar minhas coisas. Quando minha irmã voltou para ver minha mãe e eu nos preparando para sair, ela enlouqueceu. Ela começou a gritar com as duas. Quando tentei explicar que eu era quem queria ir, não a mamãe, ela gritou para eu calar a boca. Eu havia perdido o direito de falar com ela. Ela então começou a gritar com nossa mãe que ela, minha mãe, havia sido má e cruel com ela, minha irmã, a noite toda e que ela, minha mãe, nunca teria feito isso se eu tivesse sido a anfitriã em vez dela, minha irmã.
Em algum momento minha mãe percebeu que não conseguiria passar por isso e nós saímos pela porta, com minha irmã nos seguindo e gritando para voltarmos para dentro agora. Enquanto caminhávamos ao redor do prédio até o carro, ouvi sua explosão novamente não, não, não. E sugeri que minha mãe e eu esperássemos um momento porque o papai provavelmente não queria mais ficar. Com certeza ele saiu um minuto depois. Em choque total. Minha mãe estava realmente pedindo desculpas por como a noite terminou e eu a tranquilizei dizendo que ainda me diverti e realmente agradeci a ambos por terem organizado tudo isso para mim. E #X200B, o que eu não entendo é por quê. Desta vez havia álcool envolvido, mas ela já foi assim muitas vezes sem álcool. Quando ela era adolescente, eu presumi que era uma fase da qual ela iria superar, mas ela nunca superou. Nossos pais são ótimos, sempre foram solidários e justos conosco, então acho improvável que isso seja apenas um resultado direto de ser mimada ou algo assim. Ela é assim em público e em particular e perdeu namorados e melhores amigos por causa de seu comportamento. Inferno, ela fez uma cena no casamento da melhor amiga dela porque não foi incluída na festa de casamento ***. Sem falar que a festa de casamento da melhor amiga dela era composta apenas por suas, da melhor amiga, 8 irmãs e cunhadas. Desnecessário dizer que elas não são mais amigas. Alguém mais conhece pessoas que se comportam assim? Isso é puramente a personalidade dela, ou é possível que haja algo mais em jogo? Eu amo minha irmã e não quero parar de vê-la, mas essas reações parecem causar a ela tanta dor quanto causam a todos os outros. Andar na ponta dos pés em torno dela significa que ela simplesmente vai pisar em você. Mas se defender leva a birras. Ela tem 24 anos agora, então acho que superar isso não é mais uma opção.